Agora nós vamos ouvir a opinião que o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai defender. Então, irmão, eu entendo que, em termos de determinação, obviamente só pode vir de Deus, né? Se o fato ocorre, se há uma determinação por detrás dele, como um bom calvinista, tem que entender que isso vem de Deus. Isso não exclui na teologia calvinista a responsabilidade de Caim. Compreendemos que o fato de Deus ser o determinador de todas as coisas, de alguma forma, que nenhum calvinista consegue responder. Essa é uma pergunta que nós não respondemos. Dizemos, olha, a partir daí a Bíblia parou. No nosso entendimento não temos como dizer. Mas Caim é responsável. Ele matou porque é mau, porque era caído em pecado. O mal que ele recebeu de seu pai Adão. Ao mesmo tempo, eu preciso entender que, estando ele dentro da história de Deus, Deus está envolvido com isso de alguma forma. Obviamente que eu não entendo que Deus pratica a sua bondade da mesma forma que ele determinou a existência das coisas ruins dentro de um plano eterno. É claro, eu não consigo compreender isso, eu não consigo vislumbrar de que modo Deus suscita a glória de tudo isso de forma plena, mas eu confio nas Escrituras quando elas dizem. A ausência de certas afirmativas bíblicas quanto a fatos específicos não quer dizer que eu não possa ir em confirmações de outros fatos que me ajudem a entender esse primeiro fato. Então, o fato de que a Escritura não menciona a mão de Deus sobre essa ação não quer dizer que ela não estava lá, porque você tem outros textos em que Deus se coloca como aquele que faz tudo segundo a sua vontade, que nada foge do seu controle e que tudo ocorre segundo o seu plano. Correto? Então, não vejo essa necessidade de uma citação direta. Inferências bíblicas também podem nos ajudar a compreender outros textos. De modo que eu acho que os autores do Novo Testamento, o que eles quiseram foram enfatizar um ponto. E, portanto, não cabia falar do desígnio de Deus, não cabia falar do que estava por detrás. Eles queriam falar sobre aquele ponto ali. Em outras oportunidades, não. Eles citaram, como Faraó. Faraó, ele teve o coração endurecido por Deus, e a gente só descobre isso mais para frente. Mas para Faraó, as suas atitudes, as suas ações são provenientes de sua vontade. E a gente pode explicar mais para frente que a criatura só tem vontade porque o Criador tem vontade. Que eu entendo que é um problema do arminianismo. O arminianismo, ele relaciona os termos, os fatos, as capacidades, as virtudes e tudo mais, umas com as outras. O calvinista, ele relaciona tudo que existe ao Criador. Então, eu tenho liberdade numa relação com o Criador. Eu tenho vontade numa relação com o Criador, porque eu sou criatura dele e ele me concedeu todas essas coisas. E aí nós vamos ver que, mesmo na visão arminiana, o caráter de Deus vai ficar manchado. Mesmo na visão arminiana. Acho que a visão arminiana não resolve nesse ponto. Ela só põe o problema numa outra perspectiva. Porque se Deus sabe todas as coisas e ele sabia que ia dar tudo isso que deu, ele teria que ter mudado o plano. Porque ele declara que a vontade dele é salvar a todas as pessoas, segundo o que interpreta os arminianos lá de 2 Timóteo. 2 Timóteo. E se então Deus tinha essa vontade, mas mesmo vendo o futuro, percebe que isso não vai ocorrer e que pessoas vão morrer, vão sofrer, vão para o inferno, deu na mesma. Eu só mudei o lugar do problema.